No mundo digital é interfacetado quanto às competências que exigem sua dinâmica operacional. Além de conhecimentos básicos cada vez mais horizontalizados, as especializações se espalham e os avanços científicos e culturais pedem renovações constantes, não é verdade? Isso, e nós estamos introduzindo aqui já a palestra número 2. Eu queria pedir à técnica, por favor, que projetasse o vídeo referente a essa palestra, por gentileza. A era digital exige um dinamismo cada vez maior dos profissionais dentro das organizações, principalmente daqueles ligados à área da administração. As especializações já se tornaram coisas comuns no ambiente corporativo e o compartilhamento de conhecimento é cada vez mais rápido e horizontal. Essa dinâmica exige habilidades individuais e disposição colaborativa, visando renovações científicas e culturais. O mercado espera que profissionais e estudantes da área da administração tenham uma identidade adequada aos tempos atuais, despida de conceitos pré-formulados. Um outro mapa profissional, Reaprendendo a Nadar, é uma das palestras do 26º Encontro Brasileiro de Administração. Então vamos lá, né? Vamos lá. Para presidir a mesa desta palestra, convidamos ao palco o administrador Samuel Melo, presidente do Conselho Regional de Administração do Maranhão. E para falar sobre o tema, um outro mapa profissional, Reaprendendo a Nadar, nós temos o prazer de convidar ao palco, por favor, o senhor José Augusto Figueiredo. Ele é CEO na Lee Hecht Harrison Brasil e é vice-presidente para a América Latina, além de diretor do Conselho Global do ICF, International Coach Federation, e é escritor, publicou também o livro My Job, Doce Ilusão. José Augusto Figueiredo. Senhores, fiquem à vontade, por gentileza, senhor presidente, a sua palavra, para conduzir o final dessa manhã de trabalhos, né? Alô. Bom dia a todos e todas, dando continuidade ao evento. Inicialmente, parabenizar o Conselho Federal de Administração, no nome do administrador Wagner Siqueira, parabenizar todos os conselheiros federais e presidentes que estão aqui presentes, e parabenizar também toda a logística do CRA do Rio de Janeiro, nos dando todo esse apoio. José Augusto Figueiredo, MBA em Administração de Empresas, pós-graduado em Marketing, professor convidado em MBA Executivo Copaid em Liderança, conselheiro voluntário da Rede Cidadã, organização não governamental na cidade de Belo Horizonte, mentor na Endeavor, organização sem fins lucrativos em São Paulo. Atualmente ocupa o cargo de CEO da LHH, sendo vice-presidente executivo para a América Latina e membro do Comitê Executivo Global desta organização. Também atua como coach, é diretor do Conselho Global da Federação Internacional de Coach. Como escritor, publicou o livro My Job, Doce Ilusão. A nossa discussão está atrelado a um tema chamado Outro Mapa Profissional, Reaprendendo a Nadar. Estávamos antes conversando, não é isso? A discussão diante desse tema, hoje, nos trará algumas perspectivas, eu diria até quebra de alguns paradigmas. Como, por exemplo, será que realmente não teremos emprego? Essa é uma discussão que, inclusive, quem nos antecedeu trabalhou essa questão. O tema também nos reporta uma discussão, eu não diria antiga, mas uma discussão desde o nascedouro da discussão da ciência, da arte, da administração. Alguns estudiosos disso, nós fomos extremamente competentes a partir da Revolução Industrial, no sentido de evoluirmos no tecnicismo, evoluirmos na racionalidade. E fomos diretamente, ou proporcional, incompetentes no sentido da compreensão, do olhar,
da sensibilidade diante deste homem, que viveu todas essas mudanças e só em termos teóricos, na verdade, pelo menos na administração, nós tivemos as primeiras discussões já no século XX, início do século XX. Então, o tema de hoje nos trará algumas inquietudes e reaprender a nadar, quando se discute reaprender, é algo que nós temos que voltar, nos reinventarmos diante daquilo que nós acreditamos. O juízo de valor daquilo que nós acreditamos é que nós vivemos e estudamos. O conhecimento muda o comportamento humano, mas a era digital, que revolucionou, inclusive, os nossos comportamentos, é algo que efetivamente deve ser discutido. Então, daremos início a essa discussão. Inicialmente, o nosso palestrante, Zé Augusto Figueiredo, vai expressar, vai apresentar uma palestra que eu já vi, inclusive, extremamente bem abordada, e, ao final, faremos algumas discussões e perguntas diante do que foi falado. Com você. Boa tarde. Já é tarde. Já não é mais bom dia. Deixa eu... Bom, para a gente poder conversar sobre essa temática tão sem respostas, né, que nos causa uma inquietude tremenda, onde não existem coisas fáceis. A gente vive uma transição, existem algumas coisas que já são certeza, outras ainda estão no âmbito da incerteza. Eu trouxe alguns dados para que a gente possa começar a conversa e, rapidamente, a gente vai caminhar sobre um possível encaminhamento do que a gente percebe no mundo hoje como sendo algo prático, que a gente possa observar, refletir e se preparar para o futuro que já está aí. Então, a gente vive... Eu aponto para que lado? Opa, vai para cá. Obrigado. Então, como vocês já sabem, a gente tem milhares de coisas que são novas, né, no ambiente que a gente vive. Algumas coisas que já são presentes no nosso dia a dia, a gente consome, a gente compra, a gente utiliza, a gente usufrui, e a gente, às vezes, nem percebe das vantagens que trouxe, mas também a gente também não percebe o quanto a gente deixa de trabalhar. O trabalho braçal, o trabalho de outras pessoas, sendo facilitados por tecnologia. Eu trouxe um vídeo que ele ilustra o tamanho do nosso buraco, vamos falar assim, o quanto a gente está ou vai ficar atordoado pelo que está vindo. Vamos assistir e depois a gente volta. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software.
Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90-95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18.000 para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está.
Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Inquietante, né? Tem muita coisa já que já é certeza. A gente ainda está tratando como incerteza. E a gente pensa assim, o grande desafio está no presente. Muitos de nós têm o desafio de preparar as próximas gerações para esse mundo, de preparar o que a gente chama de transição, porque a transição não é fácil. E a gente escuta assim, vamos perder todos os empregos, né? A gente tem essa sensação, e o que o Donadon falou anteriormente, coloca a gente numa posição de vulnerabilidade muito grande. Existe uma forma da gente olhar para o copo de outro jeito, né? Não só olhar o lado vazio, que é olhar o lado cheio. Então, eu trouxe um dado para vocês. Infelizmente, a gente não tem esse dado do Brasil, só dos Estados Unidos. O professor David Autor, do MIT, ele vem estudando o mercado de trabalho e a questão do emprego. Então, ele consegue mostrar para a gente que, nos últimos 125 anos, apesar de toda a tecnologia, todo o desenvolvimento tecnológico, o nível de emprego não caiu. Somente em 2 décadas, em 125 anos, devido a recessões e a crises, a gente perdeu emprego. O que a gente não pode querer falar, poxa, a tecnologia que tira o emprego? Não. No longo prazo, não é isso que acontece e a gente precisa aproveitar a oportunidade de, combinado com a tecnologia, a gente complementar. Uma outra afirmação feita é essa aqui. Quanto mais tecnologia, mais o humano passa a ser imprescindível. Mais a questão emocional, mais a questão dos sentimentos, mais o toque humano faz a diferença. Então, a gente precisa compreender como é que isso vai acontecer. E, claro, que no curto prazo, a gente vê uma transferência muito grande de trabalho, deslocando de um lado para o outro. Hoje, na empresa para onde eu trabalho, a gente está incessantemente capacitando pessoas para viver o outro lado. Então, a gente tem um conjunto de competências que hoje são verdadeiras dentro do nosso contexto e no contexto futuro que a gente está falando, elas deixam de existir e a gente precisa ajudar essas pessoas a caminharem. É uma responsabilidade da sociedade, é responsabilidade das empresas. A gente nota grandes empresas globais que todos vocês conhecem, extremamente preocupadas com isso, chamando isso do impacto digital, mas é uma verdadeira transformação, onde a gente prepara as pessoas para viver a transição e para viver esse novo mundo lá na frente. Escolhas profissionais e tudo isso está envolvido nesse negócio. E o ser humano é capaz de aprender e recuperar e entrar nessa nova onda e usar a tecnologia a seu favor, não olhar a tecnologia como uma ameaça. Todavia, nós, administradores, né, eu trouxe aqui uma questão que está ligada muito ao hoje ainda, que é a questão de liderança, de administrar. Como é que a gente administra esse rolo todo? Além da tecnologia, existem desafios que são da nossa ordem do hoje, e é o hoje que vocês lideram. Jovem ou não, todos nós exercemos liderança sobre esse negócio. Então, a gente tem questões muito sérias ainda de equilíbrio entre vida social e vida profissional, né? Quem consegue equilibrar aí, levanta a mão. Quem consegue ter um equilíbrio saudável entre vida profissional ou vida acadêmica e pessoal? É um negócio difícil para a gente encontrar alguém que tenha, né? E se falar perto do chefe, o chefe vai falar, pô, então você está com a vida boa, vamos mudar esse negócio.
Estava conversando com o Samuel, a gente precisa, né, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, a gente está falando assim, como é que o Samuel, que mora lá em São Luís, consegue dar exemplos de comportamentos para o pessoal dele que trabalha em outra cidade? Como é que a gente passa valores e exemplo para as pessoas quando a gente não convive com elas, elas estão de forma remota, virtuais? É um negócio que não é trivial. Vamos fazer uma sessão de Skype de 8 horas, vamos ficar o tempo todo um olhando para o outro e trabalhando junto. Não é assim que funciona, ainda não, né? A questão de uma pressão enorme para a inovação, por causa a gente não sabe, as empresas e as pessoas não sabem de onde vem a competição, né? O hotel nunca podia imaginar que ele ia competir com o Airbnb ou com o Booking.com. Ele achava que competia com o hotel do lado. Então, é uma pressão tremenda que faz com que as coisas possam até desgringolar do ponto de vista emocional. Multigerações. Pela primeira vez na história, a gente está vivendo um ambiente de trabalho onde vocês, administradores, a gente olha aqui na plateia e a gente vê pessoas que podem estar numa faixa etária dos seus 65 anos, ativamente trabalhando e dando contribuição, e jovens que estão com 20 anos, 21 anos, que estão começando a entrar no mercado do trabalho. Pela primeira vez na história da humanidade, existem 5 gerações no mesmo ambiente de trabalho. Como é que eu, como administrador, me comunico com esse povo? Será que todo mundo escuta da mesma forma? Será que as pessoas se motivam? Será que o desafio para um cara de 21 anos é o mesmo para um de 65? Então, isso são condições que não são triviais no dia a dia e a gente tem que administrar. E o que eu chamo aqui de VUCA, VUCA é a abreviatura de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que foi criado pelo Exército Americano depois do atentado de 11 de setembro de 2001, onde derrubaram as torres deles, e eles falaram assim, agora o mundo que a gente vive é esse. É incerto, é volátil, é ambíguo e é complexo. Então, essa é a premissa para tudo que a gente faz. Então, isso cria um outro espírito que traz um grau de tensão ao ambiente onde a gente trabalha, onde a gente convive, muito, muito forte, né? E aí, como é que a gente, como administrador, vai convivendo com isso? E existem outros fatores aí. As questões das estruturas de trabalho, que a gente acostumou com uma hierarquia tradicional, né, aquela famosa pirâmide, e hoje a gente vive um ambiente onde é completamente diferente. A gente não tem mais estrutura, a gente não sabe mais em que grau está o nosso cliente, aonde ele está, existe uma questão de virtualidade das coisas extremamente complexo. Então, a gente nem tem mais subordinação, a gente tem que aprender com aquele que é mais jovem. Eu estou vendo empresas fazerem mentorias reversas, né? Mentoria, tradicionalmente, seria algo que alguém com mais saber e mais experiência passa para alguém mais jovem. Hoje estamos vendo pessoas com mais senioridade aprendendo com mais jovens, sentando na mesa e tentando aprender. Porque já não se encontra mais soluções fáceis. Então, a gente está encarando coisas que são de outra natureza de complexidade. Trouxe aí alguns dados de uma pesquisa, só para a gente poder começar a sentir para onde vai a nossa saída, né? A McKinsey fez uma pesquisa aí, em 9 países, 8 mil empresas. Aí a gente fala que assim, criatividade como sendo uma das competências mais desejadas, trabalho em time, resolução de problemas, capacidade de expressão, como é que eu me coloco? Existem algumas empresas onde é proibido hoje fazer uma apresentação usando um PowerPoint igual eu estou usando agora. Vem cá, faz a sua apresentação, se expresse, coloque o que você quer. Se você não quer mostrar número, você não precisa de PowerPoint. Você precisa se explicar, você precisa transmitir e se comunicar de tal forma sem o apoio de um recurso visual, porque estava chegando num nível que apertava o botão, o resto fazia tudo. Então, é uma coisa muito curiosa como sendo uma coisa demandada das pessoas. Liderança no sentido de influenciar, respirar, flexibilidade, ter motivação. E somente aquilo que é considerado competência técnica, por último. Então, isso aqui já dá um sinal claro, se vocês notarem, tirando a competência técnica, todas as outras estão envolvendo o comportamento humano. Comportamento esse que ainda, a parte da inteligência artificial, ainda tem uma dificuldade para replicar. Então, é mais ou menos nessa direção que a gente vai. Quando a gente olha para a geração dos mais jovens, né, eu trago uma outra pesquisa da Companhia de Talentos, 65 mil jovens dizendo para as organizações o que eles querem. E essa informação é muito boa, porque a gente vai viver essa transição e a turma quer fazer coisa diferente, a turma quer se desenvolver.
ela quer trabalhar numa empresa que tem uma boa imagem, quer dizer, existem questões éticas aí que a gente está vivendo no Brasil no momento, que são, olha que coisa boa. Aquela empresa que não é ética, ela vai ficar sem gente boa. A gente tem um lugar onde tem a possibilidade de inovação, onde ele possa fazer diferente. Desafios constantes e realizações. Agora vocês veem, olha, não existe nenhuma demanda por parte desses jovens que diz respeito à grana. Ninguém está falando aqui de grau de remuneração, bonificação. Isso não aparece na pesquisa, nos primeiros rankings. Eles querem a capacidade de se desenvolver profissionalmente. E como é que as empresas conseguem fazer isso? Beleza, vamos investir nisso, porque a gente precisa mudar, transladar competências para viver esse novo mundo da Revolução 4.0. Mas olha como é que é difícil administrar, olha como é que o desafio é constante. Uma pesquisa que nós fizemos na nossa consultoria, 870 executivos no Brasil, só executivos, gente de ponta. Se vocês fizerem a conta aí, vocês vão ver que tem 20 com 35, 55, 65, 67% dessas pessoas pensam em trocar de emprego em até 5 anos. Aí você fala, como é que eu vou investir? O grau de insatisfação é tão grande que é complicado. Como é que a gente desenvolve se a perspectiva de eu ter esse ser aqui comigo, trabalhando, é muito pequena nos próximos 5 anos? Qual é o payback desse investimento? Qual é o retorno desse negócio? Então, isso é só uma pitadinha de sal para a gente poder pensar que o ambiente ainda não é fácil, apesar da gente estar encarando a transição de peito aberto. E aí a gente fala, papel do líder, papel da liderança é resolver essa equação, resolver esse baita problema. E aí a gente pergunta, o que é liderar nesse contexto aí? O que acontece com o líder nesse contexto? Sentar na cadeira do líder é um negócio que dá um friozinho na barriga. Igual eu vim aqui na frente falar para vocês. Mas é um sentimento que, o robô não sente esse problema, não tem esse problema. Os animais também não têm esse problema. Agora, por que isso acontece? Por que, ainda mais num contexto tão complexo, outro dia eu ouvi de um presidente de uma empresa, ele falou assim, cara, as minhas gerações, meu avô nadou de braçada, meu pai voou de avião com os braços abertos. Eu agora estou aqui num pepino tremendo, porque a empresa vai mal e o mercado está acabando e eu que vou enterrar tudo. Quer dizer, eles nadaram e eu que estou pagando o pato, cheguei na hora errada. Né? Então, é uma questão de trazer para o negócio e para a posição de tomar as decisões num mundo tão complexo que a gente vive, que é uma questão de muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade é um sentimento que a gente vem observando como sendo um dos sentimentos mais importantes em a gente saber lidar diante desse futuro incerto, ou desse presente inconsistente, desse presente complexo. E lidar com a vulnerabilidade, a gente tem que começar a fazer uma reflexão. Não é olhar para o contexto, nem olhar para o externo, mas sim olhar para si próprio. E aí a gente volta a 3.000 anos atrás. Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai. Alguns falam que foi Sócrates, outros falam que foi Tales de Mileto que disse isso. Conheça-te a ti mesmo. É curioso, né? 3.000 anos se passaram e a gente está falando da mesma coisa, autoconhecimento. Como é que eu compreendo o que acontece comigo do ponto de vista emocional, como é que eu reajo diante de determinadas situações, como é que eu reajo quando eu estou vulnerável, quando eu estou dentro de algo que não é muito claro, como é que eu dou uma resposta numa reunião quando o meu lado emocional é tocado, como é que eu compreendo o meu lado emocional. Então, assim, nós estamos saindo de uma questão, de um contexto indo para dentro do indivíduo. E o lado que eu trago para vocês, para a gente poder refletir muito, né? Não estou trazendo nenhuma receita de bolo. Alguém me ajuda?
Alguém que está com o computador aperto, pode apertar a tecla do page down? Tem alguém no comando aí, com o computador, onde estão os slides? Que possa passar o slide? Passei tudo. Desculpa, gente, só um minutinho para a gente resolver esse problema tecnológico. Opa! Será que se eu apertar agora vai? Pode passar, por favor? Então, quando a gente fala do mundo do trabalho, a primeira coisa que vem à mente é a competência, né? No sentido de que, qual a contribuição que eu tenho que dar, quais são a minha caixa de ferramentas que eu tenho. E aí a gente abre muito, uma coisa que o Donadon falou aqui, entre a tradicional que Recursos Humanos trabalha com a definição de competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos ou atitudes que a gente tem. Às vezes eu pergunto, né, para algumas pessoas qual a diferença entre conhecimento e habilidade, porque isso é crucial que a gente tenha esse entendimento. E as pessoas falam, não, o conhecimento é algo mais teórico, algumas pessoas falam que o conhecimento é de mais fácil aquisição, e a habilidade é algo que exige, é algo da prática e é algo que exige um certo treinamento. Você desenvolve uma habilidade ao longo de um tempo. Para nós, administradores, é crucial isso, no sentido de que, quando eu estou falando da minha capacidade de expressar, a minha capacidade de motivar, a minha capacidade de inspirar alguém, a capacidade de dizer sim, dizer não, a famosa palavra no meio do trabalho, dar um feedback, né? Coisa bacana, vou dar um feedback para alguém. Eu estou lidando com a minha habilidade, eu não estou lidando só com o meu conhecimento. E às vezes a gente faz uma metáfora para compreender assim, você sabe andar de bicicleta? Como é que você desaprende a andar de bicicleta? Como é que a gente desaprende a andar de bicicleta? Algumas pessoas falam, corta minhas pernas, não ando mais. Andar de bicicleta é um processo de tentativa e erro e aproximações sucessivas que exige um tempo. Por mais que a gente leia sobre como andar de bicicleta, a gente, ao pegar a bicicleta, a gente descobre que tem alguma coisa que falta. Liderar é o mesmo processo. Se expressar é o mesmo processo. Lidar com o outro, com o ser humano, é o mesmo processo. E aí, quando eu pergunto para o cara, você já foi a Seul, na Coreia? Ele, não. Saberia andar de bicicleta em Seul? Aí ele, não sei, talvez. Mas você coloca em xeque a sua competência ao falar isso. No entanto, se você observar, você só não anda bem de bicicleta em Seul por falta de conhecimento, não por falta de habilidade. E aí, quando a gente olha para o terceiro elemento da competência, que é o nosso comportamento, que pode ser ilustrado pelo conjunto da nossa personalidade, dos nossos valores e das nossas crenças que vão sendo desenvolvidas ao longo da vida, esses dois itens, habilidades e comportamento, eles têm total mobilidade. Eu posso trabalhar numa indústria qualquer, em 3 meses eu vou adquirir o conhecimento para poder trabalhar naquele lugar. Todos vocês poderão fazer isso. Então, quando a gente fala de tecnologia, e a gente está falando de um avanço tecnológico muito alto, a gente está numa esfera do conhecimento, que vocês acabaram de notar que ele pode ser mais commodity, ele pode ser de mais fácil aquisição, enquanto a habilidade humana e o nosso comportamento, ele é de difícil desenvolvimento. É muito comum chegar para os jovens que estão saindo da faculdade, como algum de vocês que eu estou vendo aqui, e perguntar, o que vocês vão fazer agora que se formaram? Aí o cara fala, vou fazer um mestrado. Você quer ser o pesquisador, o professor? Não, eu quero ficar mais competente. Eu faço o seguinte, vou te dar uma dica. Vou te arrumar um estágio numa obra de construção civil para você aprender a lidar mais com habilidade, você vai ficar competente. Você vai chegar sexta-feira, vai juntar todos os peões e vai falar para eles que não vai ter pagamento.
Você vai aprender horrores a lidar com o ser humano. Vai ser bom. Acredite que vai ser bom. Então, isso é que acontece no mundo da administração, e coisa que o Samuel falou no início, a gente às vezes falha, porque a gente está na ânsia dentro da organização de promover aquele indivíduo que tem muito potencial para um cargo de gestão. E ele, eu falei que é aproximações sucessivas e tentativa e erro, ele quer errar. Ninguém quer errar na frente dos outros. E aí aquele cara fica arrogante, ele se protege. E aí a gente cria vários monstrinhos jovens de alto potencial dentro da organização. E essa é a incompatibilidade que a gente precisa lidar. Então, para mim, esse aqui é um slide fundamental da gente poder ter a compreensão. E quando a gente fala de autoconhecimento, é a pergunta que eu também faço para muita gente, eu pergunto para o cara, quais são os seus valores? O cara chega para mim e fala, pô, Zé Augusto, eu estou pensando em mudar de empresa, o que você acha? Para qual empresa? Ah, tá, entendi. Mas está ruim a tua empresa? Não, não está tão ruim. Teu chefe é um bundão? Não, meu chefe é um cara legal. Você está ganhando mal? Não, estou ganhando bem. Então, qual é o problema? Eu não sei, tem um negócio assim que está desconfortável. Não sei se é perspectiva. Aí eu pergunto para ele, quais são os seus valores? Aí ele me olha, como assim? Os seus valores, onde é que você se apoia quando você toma decisão? Ah, eu sou honesto. Não, isso eu sei, são valores éticos. Não é esses que eu estou perguntando. Eu estou perguntando assim, quais são os seus valores? Como é que você funciona? Como é que você dá uma ordem? Como é que você dá um feedback? Como é que você tem que, na hora que bater, você bate? Na hora que tem que fazer carinho, você faz? Como é que você funciona como pessoa? Em que você acredita? Quais são as suas crenças? Aí o cara, eu preciso pensar. Eu falei, então pensa. Então, assim, vocês estão rindo, mas é impressionante. De cada 10 que eu pergunto, 9 não conseguem responder. E aí fica muito complicado, quando a gente está diante de um mundo em transformação, do ponto de vista tecnológico, que vem para ajudar a gente. Vocês viram? Vai ter saúde para todo mundo, barata, vai ter uma série de questões que vão ser resolvidas tecnologicamente. O vídeo fala muito que o advogado vai estar com um problema, né? Ainda bem que não é o administrador. O administrador tem a chance de organizar essa festa, porque é um negócio fundamental e as pessoas precisam ter a compreensão de como é que elas funcionam, porque a pressão vai ser enorme. E na hora que a gente fala de aprender coisas novas, porque é a tecnologia que está mudando, a gente está lidando com a questão do conhecimento, a gente não está lidando só com outras. A gente tem a mobilidade de ter o nosso comportamento, que permeia muita coisa, e aprender, passo a passo, a desenvolver habilidade dentro desse novo contexto. Por favor, passem o slide. Quando a gente olha para a organização, aqui do lado, desse lado aqui, que é o meu lado esquerdo, entende aí o cara. Do lado esquerdo tem a organização, né? Como é que a gente olha para uma organização? A gente entende que é um conjunto de pessoas, pode ser um fundador, pode ser uma multinacional, pode ser uma empresa estatal, que representa a liderança dessa organização, e esse conjunto, ele exerce a missão. O que fazemos, como fazemos. E esse povo tem valores. Às vezes é o dono, às vezes é um conjunto de pessoas. Se é uma multinacional, esses valores já estão até escritos na parede, porque foi feito lá fora e está sendo replicado aqui. Esse negócio dentro da organização em movimento ao longo do tempo vira cultura da organização. Bom, esse pessoal que está lá dentro da organização, eles querem chegar a algum lugar, eles querem desde um propósito sublime ou até um propósito sombrio. Uma organização sempre tem um objetivo e isso pode materializar na forma de um sonho, de um projeto futuro, de uma visão. E vamos. Para fazer essa visão acontecer, precisa de competência dentro das organizações. E essas competências vão trazer resultados para todo mundo que está lá dentro e todo mundo que está em volta. Então, isso é que a gente fala, isso é que é uma empresa. Uma empresa é constituída por esses 4 elementos. E o que a gente observa nessa transição de mundo que a gente está vivendo é que tem um indivíduo que está dentro da empresa e, às vezes, tem papel de liderança dentro da organização. Esse indivíduo tem que procurar saber que ele também tem valores. Ele também tem e pode ter uma missão. Ele deve e tem interesses de futuro que podem se constituir numa visão. E aí a gente vê que o grau de infelicidade no ambiente de trabalho e de medo em relação a todas essas mudanças é tamanho, mas você vai ver e, às vezes, o problema são diferença de valores. Às vezes você tem uma organização mais paralisada, mais cautelosa no valor, e você é um ser muito mais aberto a correr riscos.
E aí você, eu quero empreender, eu quero sair fora disso aqui. Então, precisa compreender o que está acontecendo, porque se a gente não compreende, a gente gera sofrimento para a gente mesmo e gera sofrimento para a nossa equipe. A gente gera sofrimento em volta da gente. O interesse de longo prazo é algo extremamente mobilizador. Eu estou trabalhando naquela empresa ali, mas não é isso que eu quero para o meu projeto, é outro. Assim, como é que você pode ir trabalhar num lugar que vai facilitar o teu projeto? Essa é a grande questão. As empresas fazem pesquisa de clima, fazem pesquisa de engajamento, e todos os indicadores não são bons. Algumas empresas mais na frente já aprenderam que não adianta mais a gente querer trazer top-down, de cima para baixo, a visão da organização. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei a visão da empresa e vesti a camisa. O dia que me mandaram embora, eu fiquei descamisado. A garotada que chega hoje já vem sem camisa, tatuado, com a sua própria visão. Então é difícil fazer esse negócio. E as organizações já aprenderam que o desafio delas é criar contexto para que as pessoas possam realizar os seus projetos, os seus sonhos dentro do ambiente de trabalho. E é uma troca. E isso é o futuro, do ponto de vista de como é que eu vou ter os melhores talentos comigo e como é que eles vão se desenvolver aqui dentro. Competências no indivíduo. Competência do indivíduo, normalmente, é o repertório que ele traz, é a história. Será que a competência que eu trago, ela é importante no presente e no futuro da organização? Essa é uma pergunta para refletir. E isso acontece muito problema. Dentro da organização, as pessoas não percebem que, às vezes, alguma competência que a gente tem, daquelas 3 possíveis, já estão obsoletas, ou foram perecíveis, já não vão fazer diferença no futuro. Às vezes é o conhecimento, às vezes é um comportamento, e às vezes é a minha habilidade para lidar com situações diferentes. Então, é importante, eu convido vocês a pensar sobre isso. Gosto muito desse quadro, porque ele ajuda a gente a se comparar o tempo todo aonde é que a gente está ou para onde a gente quer ir. E esse ambiente do 4.0 vai fazer total diferença o nosso grau de consciência, o nosso grau de autoconhecimento sobre quem somos e para onde estamos indo. Ok? O último slide, uma mensagem de um cara que foi responsável pela transformação tecnológica de um outro tempo. E muito obrigado. Parabéns ao professor Zé Augusto. E dando continuidade, uma coisa é certa, Zé. Nós aprendemos a nadar em uma palestra na hora do almoço. Nós queríamos agradecer vocês, viu? Pela presença e pelo compromisso, né? Vamos agora para as perguntas. Mas antes disso, só queria trabalhar um mapeamento do que foi a fala do Zé Augusto. A discussão sobre desequilíbrio profissional e social, as multigerações que vivemos dentro das organizações, a mentoria inversa, comportamento humano, a perspectiva dessas competências, como se dará, a atração e retenção, o dado de mais de 60% das pessoas quererem uma outra organização, a mudança em menos de 5 anos realmente é representativa. O desenvolvimento profissional é essa perspectiva que é muito forte em todos nós, independente da geração, e a vulnerabilidade. Nessa perspectiva, nós temos várias perguntas aqui. Logicamente, não faremos todas, mas vamos trabalhar aquelas que tiveram uma maior aderência, vamos chamar assim, para a palestra, pela quantidade, pela frequência dentro desse escopo aqui. Por exemplo, Augusto, como alinhar os valores do momento atual, onde cada colaborador está mais individualista? Como alinhar os valores? Eu acredito que o individualismo ele já é uma consequência de uma não compreensão do que está acontecendo. É uma possibilidade. A outra possibilidade é o nosso modelo mental, que ele é competitivo. A gente vem de um modelo de educação competitivo, onde a gente tem que tirar nota, a gente tem que passar em prova, a gente não pode colar, que é trocar conhecimento, a gente tem uma série de coisas. Vocês estão rindo, é?
É incrível, a gente passa 22 anos num ambiente onde é proibido trocar conhecimentos, onde eu me diferencio pelaquilo que eu sei, diferente do outro, em detrimento ao outro, porque só tem vagas, determinadas vagas, e eu tenho que ser melhor. E aí esse ser chega na empresa, alguém fala para ele que lá ele compartilha o conhecimento dele, e ele fica olhando, né, para ver o que vai acontecer. Eu acho que tem aí um ambiente ainda que é muito competitivo, pouco colaborativo, mas eu não sei se a gente vai conseguir mudar isso sem mexer no modelo de educação que a gente tem hoje. Como combater a energia negativa mudança dentro das organizações? Então, a primeira coisa que, indo para o lado bem prático, todo mundo que resiste à mudança, resiste porque está com medo. Então, a primeira coisa, assim. Então, eu estou diante de um ser que está com medo. Eu posso perguntar, medo de quê? E posso tentar investigar. Às vezes é medo de perder o status quo, é medo de um futuro diferente, a situação A para a situação B. Ele não conhece bem a situação B. Vamos tentar esclarecer como é que é a situação B para ele. E, às vezes, é uma questão da pessoa ter um comportamento, a gente volta para aquela questão da competência, que pode estar até ligado na própria algumas características da personalidade, que olha o lado do copo vazio sempre. E é aquela nuvem ambulante. Uma vez tentado tudo para recuperar, porque acredita que essa pessoa, apesar de tudo, ela tem contribuição a dar, eu acho que a gente tem que tentar sempre até o máximo possível de resgatá-la, a contribuição, e trazer consciência para ela, eu acho que tem que trocar. Não teve jeito, tem que trocar. A organização não pode pagar por um ser que não quer mudar. Como a Revolução 4.0 pode impactar na gestão pública? Então, a gestão pública, eu acho que é inevitável, tudo que a gente olha aí, alguns investimentos que vêm da 4.0 de tecnologias dependem muito de grandes investimentos. E, muitas vezes, isso terá que ser feito pelo Estado. Em alguns países, principalmente países onde o Estado tem uma predominância maior, como é o caso do Brasil, em alguns setores, por exemplo, saúde. Então, eu acho que não vai ser resistente. Eu acho que a questão, a cada dia a gente vê processos depurativos do ponto de vista de competência, evolutivos do ponto de vista das pessoas realmente terem maior consciência do que é ser um servidor público. E eu acho que a tecnologia vai ser avassaladora. Não tem como segurar. O máximo que vamos ouvir no início é não temos dinheiro para comprar isso, mas o preço cai drasticamente a cada momento. Então, eu acho que não tem escapatória. Eu acho que a grande saída para a gente modernizar, por exemplo, o Brasil, vai ser através de tecnologia. Última pergunta. Não estou querendo te derrubar, não, viu? É o que tem aqui. Não, na boa. Na atual conjuntura, você escolheria a administração para cursar, para a sua formação? É uma pergunta complicada para mim, primeiro porque assim, a minha primeira formação é em engenharia. Eu estudei engenharia mecânica e, alguns anos depois, eu já logo comecei a trabalhar como administrador, fui fazer um MBA em administração e depois, mais tarde, eu decidi que eu queria ser psicólogo. E voltei para a faculdade e estudei psicologia. Então, normalmente, quando eu chego num hotel hoje, aparece lá o campo profissão, eu coloco do lar. Porque... E é curioso, porque o meu CRP, o Conselho Regional de Psicologia, o número que vem da minha identidade original é do CREA. Então, quem olha aquilo não entende nada. Fala assim, o cara é o quê? Eu falei, eu não sei mais o que eu sou. Eu acho que eu sou um administrador psicólogo processual da engenharia. Mas eu tenho uma filha de 13 anos que está passando pela cabeça dela escolher a profissão, e eu fico olhando para ela, e eu acho, por exemplo, que, para ela, pelo jeito dela, é a administração. Seria a saída onde ela gosta de ver o todo, ela gosta da generalização, ela gosta dos controles, ela gosta de influenciar. Eu perguntei para ela outro dia, filha, você gosta
Você gosta mais da festa, de participar, ou você gostou mais de organizar a festa? Aí ela falou, gostei de organizar a festa. Administração. Então eu fico só observando sem influenciar muito. Pessoal, assim nós finalizamos, mas antes de finalizar, eu não posso me furtar a dizer a todos vocês, aqueles que são acadêmicos, aqueles que estão já na luta da administração, nós somos uma verdadeira nação nesse país. A profissão dos administradores é uma nação. Nós temos que aprender a estar à frente dessa vitrine. Nós temos que aparecer mais. Nós, da administração, nós sempre reclamamos das outras profissões que estão, de alguma forma, adentrando o nosso escopo. Mas cada vez mais isso vai acontecer. Cada vez mais. Quando nós pensamos que a profissão do advogado, do contador, está na iminência de acabar, a busca deles, com certeza, estará na gestão. Então, que sejamos, né, proativos ao ponto de conseguirmos mostrar a nossa competência. Obrigado, Zé Augusto, obrigado a todos vocês. Obrigado, um bom almoço a todos e, por favor, observe o tempo de 14 horas para que nós possamos retomar as atividades do EMBRA 2018. Até já, obrigado.